Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar a nossa aula de história, falando aqui um pouco sobre as ferramentas do trabalho rural, né? Então, a gente já veio com esse tema das ferramentas, né? A gente descobriu que os indígenas, eles recebiam essas ferramentas na época que os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles recebiam esses materiais aí, essas ferramentas, para estarem usando aí no próprio trabalho deles mesmo com o pau-brasil, nos engenhos. Então a gente sabe que o uso das ferramentas é muito antigo, né? E conversar aí um pouquinho também sobre os tipos de trabalho, né? Lembrando que a gente já conversou essa semana sobre o trabalho dos indígenas e dos africanos, onde eles eram escravos aí naquele período colonial, onde os portugueses chegaram aqui no Brasil e começaram a escravizar aí os indígenas e os africanos sem nenhum tipo de remuneração. Então eles trabalhavam de sol a sol, todos os dias, não tinham descanso, não tinham nenhum direito, não recebiam nenhum salário, né? A princípio, sim, eles recebiam essas ferramentas, mas depois, com o passar do tempo, eles já não recebiam mais nada, né? Então, eles viviam aí nessas senzalas, que era um lugar também muito ruim, aí eles sobreviviam nesse lugar e não recebiam nada em troca pelo trabalho, que era muito sofrido. Era um trabalho desumano aí que eles realizavam nesse período colonial, tá bom? Antigamente, gente, desde aquela época, os instrumentos já eram usados para o trabalho no campo, né? Então, a história conta que os indígenas trabalhavam com essas ferramentas, né? Tudo começou aí, no início aí da nossa história entre portugueses e indígenas e africanos, né? E até hoje, algumas pessoas ainda usam esses instrumentos, gente. As pessoas mais simples do campo, as pessoas que não têm condição aí de comprar uma máquina mais evoluída, mais moderna, ela vai usar uma ferramenta dessa, ó. A enxada, a foice, o rastelo, o facão, o serrote, a pá, entre outros. Então, esses modelos aqui são ferramentas que, claro, foram evoluindo com o passar do tempo, mas hoje em dia elas são consideradas, né, muito antigas para realizar algum trabalho, né? Hoje em dia, os fazendeiros, as pessoas do campo, eles usam máquinas para fazer colheita, usam máquinas para semear aí, para realizar esse trabalho, né, no campo. Mas ainda existem essas poucas pessoas. Então, quem são essas pessoas, né, que utilizam essas ferramentas? Então, a gente falou muito sobre o trabalho escravo que existia naquele período, né, que os portugueses chegaram aqui. Será que esse trabalho ele existe, né? A gente soube que depois que se passaram 300 anos, esse trabalho ele foi proibido, né? O trabalho escravo ele foi proibido. As pessoas começaram a receber algo aí em troca de seus trabalhos, de seus esforços, né? A princípio eram mercadorias que elas recebiam, depois elas começaram a receber já algum valor em dinheiro, e assim foi surgindo a questão do salário, né? E os direitos aí dos trabalhadores. Mas essas pessoas aqui, é uma foto atual, né? Como a gente consegue ver aqui no slide. Eles são pessoas que necessitam desse tipo de trabalho, né? São pessoas simples que precisam aí de algum trabalho e o único trabalho que eles encontram nessa parte do campo é nessa área aí de colheita, para fazer um trabalho manual, um trabalho mais sofrido, um trabalho mais de esforço, né? Então, quem são essas pessoas aí que estão trabalhando, gente? Essas pessoas, elas são chamadas de trabalhadores temporários ou boias frias, né? São trabalhadores rurais que trabalham aí em meio do campo, em época de colheita, em época de semeadura também, tá bom? Esse nome foi dado para eles de boia fria porque eles não têm tempo de voltar à casa deles para esquentar as refeições. Então, eles fazem o almoço, eles realizam o horário do almoço deles aí mesmo, tá vendo? Ó? Sentados em um lugar improvisado, no banquinho improvisado aí, e se alimentam com a comida fria. Então, assim, vamos pensar um pouquinho nessa questão do trabalho, né? Será que todo mundo, assim como o papai e a mamãe de vocês, com certeza eles têm algum trabalho bem bacana?
né? Todo trabalho é legal, gente. A gente tem conversado sobre isso. Mas existem alguns trabalhos onde as pessoas elas trabalham muito, né? Como essas pessoas aqui trabalham demais, não tem nenhuma proteção, porque elas podem ter contato aí com bicho, elas podem ter muito contato com o sol, que às vezes está muito forte, elas podem ter contato com o frio. Né? Então elas trabalham assim, elas ficam muito expostas, né, à natureza, ao clima, e não tem nenhuma proteção, não tem um lugar para comer, não tem um lugar para descansar. O salário que elas recebem é muito pouco pelo trabalho que elas fazem, então elas fazem um trabalho muito esforçado e recebem muito pouco por esse trabalho. Então isso é justo, né? Para mim parece uma coisa super injusta, né? Porque essas pessoas que têm um trabalho manual, que se empenham aí, que se esforçam muito, né? Eles deveriam ser mais reconhecidos, deveriam ser mais valorizados aqui no nosso país. Mas infelizmente elas não são, gente. É triste a nossa história, mas existem essas pessoas ainda trabalhando em determinados lugares do nosso país e que recebem muito pouco e que não são nada valorizadas, tá bom? Pensando nessas pessoas, gente, a gente sempre tem falado da questão da valorização do trabalho, né? Seja ele qual for, um trabalho precisa do outro, né, gente? Então, a gente precisa aprender a respeitar, a valorizar o trabalho, a valorizar outras pessoas, independente do que elas são e do que elas têm, né? A gente tem que ter esse respeito e esse valor pelas pessoas, pela vida das pessoas. Então, a gente vai fazer agora uma pesquisa aí, tá bom? Vocês sabem que eu gosto muito da pesquisa, né? A gente vai pesquisar quem são esses boias-frias, que tipo de trabalho eles realizam, quais instrumentos utilizam. Então, aqui eu deixei algumas perguntas que seria basicamente uma sugestão de roteiro. Então, vocês vão se guiar por essas perguntas para a gente conseguir entender melhor esse tipo de profissão, esse tipo de trabalho, quem são as pessoas que exercem essa profissão, em quais lugares elas estão inseridas. Então, para a gente conseguir entender melhor esse tema, eu deixei essas perguntinhas aqui, tá? Vocês vão respondê-las aí na apostila de vocês de história. Tem um espacinho aí para vocês colocarem a pesquisa, tá bom? E aí a gente vai pesquisar em jornais e revistas ou internet sobre trabalhadores rurais, temporários ou boias-frias, tá bom? Então, segue aqui o roteiro para vocês não se perderem na pesquisa e depois a gente continua falando na outra aula. Um beijão, pessoal. Boa aula para vocês. Tchau!